Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula sobre os ácidos. Na aula de hoje nós veremos como montar a fórmula estrutural dos ácidos e também veremos o que acontece quando nós temos ácidos com o mesmo NOx no elemento central. E aí, como é que nós vamos dar nomes a esses ácidos, já que eles são compostos distintos, mas que apresentam o mesmo NOx? Vamos dar uma olhada juntos então? Vamos começar falando aqui da fórmula estrutural dos ácidos. Lembram-se que nós vimos que os ácidos são compostos que em solução aquosa se ionizam e produzem como íon positivo apenas o H+. Então eu mostrei para vocês no caso dos hidrácidos como o HCl, que em água vão liberar apenas o H+ como cátion, mais o ânion, aqui no caso o ânion cloreto. O HNO3, o ácido nítrico em água, também vai liberar o H+ como único cátion, e o ânion nitrato, o NO3-. Como é que nós vamos agora montar a fórmula desses ácidos? Nós vamos seguir os nossos 5 passos, como nós já tínhamos visto anteriormente. Olha só, primeiro nós vamos somar os elétrons da camada de valência de cada átomo da fórmula, e se for um íon, temos que nos lembrar de acrescentar ou retirar elétrons. Depois nós vamos colocar um par de elétrons para cada ligante, faremos então uma ligação simples entre cada ligante e vamos completar o octeto dos ligantes. O quarto passo é colocar os elétrons remanescentes se houver no átomo central e o quinto passo, fazer ligações múltiplas no átomo central, caso ele ainda não esteja com o octeto completo. Mas nós veremos aqui, pessoal, no caso dos oxiácidos especialmente, que além desses 5 passos, nós temos que ter em mente mais um detalhezinho. Os hidrogênios que vão ser ionizados, aqueles que vão ser liberados na solução, eles estão ligados ao elemento central por meio dos átomos de oxigênio. Então eles não se ligam diretamente ao elemento central, mas se ligam sim ao átomo de oxigênio, e esse átomo é que vai se ligar ao elemento central. Então vamos anotar isso aqui, pessoal, olha só, nos oxiácidos, os hidrogênios ionizáveis, eles estão ligados aos átomos de oxigênio. Vamos ver como exemplo aqui o ácido nítrico que nós acabamos de falar. O ácido nítrico, então, o HNO3. Como é que nós vamos montar a fórmula estrutural do ácido nítrico? O primeiro passo é somar os elétrons da camada de valência. Olha só, o hidrogênio tem um elétron na sua camada de valência e está aqui aparecendo uma vez só. Então nós teremos um elétron aqui referente ao hidrogênio. Vamos somar com os 5 elétrons do nitrogênio, que é do grupo 15. Então apresenta 5 elétrons na última camada. Já o oxigênio do grupo 16 apresenta 6 elétrons na última camada, mas como nós temos 3 átomos, nós vamos multiplicar aqui 3 vezes 6. Então aqui 1 mais 5 é 6, e vamos somar aqui com 3 vezes 6, que é 18. Vamos chegar então aqui a um total de 18 mais 6, 24 elétrons na última camada de todos os elementos desse ácido. Vamos agora então montar, pessoal, olha só, o nitrogênio é o nosso elemento central, nós temos 3 átomos de oxigênio, então vamos colocar aqui, olha só, 1, 2, 3 átomos de oxigênio e um hidrogênio. Esse hidrogênio é um hidrogênio que vai se ionizar, então ele está ligado aqui diretamente a um átomo de oxigênio, poderia ter escolhido qualquer um deles. Depois nós vamos colocar uma ligação simples entre cada ligante e o elemento central, e vamos em seguida completar o octeto dos ligantes. O hidrogênio nós sabemos que se estabiliza com apenas 2 elétrons, está aqui os 2 elétrons que ele compartilha com o oxigênio. O oxigênio então precisa de 8 elétrons para se estabilizar. Aqui ele já tem 2 mais 2, 4, vamos completar então 5, 6, 7, 8. Esse oxigênio aqui está compartilhando apenas um par de elétrons, faltam 6. Então vamos colocar aqui os 6 elétrons que estavam faltando. E esse aqui é a mesma coisa, vamos colocar para ele os 6 elétrons que estavam faltando para completar 8. Vamos ver quantos elétrons nós já utilizamos? Então nós temos 8 mais 8, 16 elétrons.
Aqui, mais 2 elétrons, então 18, 19, 20, 21, 22. E aqui esse compartilhado com o hidrogênio, 23 e 24. Portanto, já utilizamos todos os elétrons. Vamos ver o elemento central se está com o octeto completo. Não, o nitrogênio só está fazendo 3 ligações. Então ele tem 2, 4, 6 elétrons, faltam 2. Vamos colocar uma dupla aqui, com esse oxigênio, por exemplo. E aí, quando eu coloco a dupla ligação, eu preciso retirar 2 elétrons aqui, já que esses 2 elétrons estão agora aqui aparecendo na dupla ligação. Vamos retirá-lo aqui. Pronto. Vou apagar para ficar mais bonitinho. E agora, pessoal, então, será que nós já temos o nosso composto completo? Já temos sim. Nós só temos que atentar uma coisa. Olha só, esse oxigênio aqui, ele é do grupo 16 e apresenta 6 elétrons na última camada. Como é que ele ainda pode estar compartilhando com o nitrogênio? Na verdade, essa ligação aqui é uma ligação covalente coordenada, já que esse par eletrônico aqui, ele é apenas do nitrogênio. O nitrogênio está compartilhando um par aqui com o oxigênio, já que cada oxigênio quer fazer 2 ligações. Cada oxigênio quer receber 2 elétrons nas ligações. Então aqui nós temos uma ligação coordenada, a antiga ligação dativa, que era representada por uma seta. Pronto, aqui eu trouxe ele um pouquinho mais bonitinho para vocês terem aí. Essa daqui é a fórmula estrutural do ácido nítrico. Vamos ver mais um exemplo, pessoal. Olha só o ácido carbônico, H2CO3. Primeiro passo, calculamos o número de elétrons na última camada de cada elemento. O hidrogênio nós sabemos que tem apenas um elétron, como ele aparece 2 vezes, vamos colocar aqui mais 2 para o hidrogênio. O carbono, que é do grupo 14, apresenta 4 elétrons na última camada, e o oxigênio do grupo 16, 6 elétrons, mas ele aparece aqui 3 vezes. Então vamos fazer direto, né, pessoal? 3 vezes 6 é 18, já vou colocar aqui então os 18 elétrons referente aos 3 átomos de oxigênio. Fazendo essa continha aqui, nós chegaremos a 24 elétrons de novo. Vamos montar aqui esse composto, pessoal? Olha só. Então, o elemento central aqui é o carbono. Nós temos 3 oxigênios, então vamos colocar aqui, olha só. 1, 2, 3 oxigênios. E nós temos 2 hidrogênios, e esses hidrogênios são ionizáveis, então eles estão ligados aqui aos átomos de oxigênio. Eu vou escolher esses 2, mas poderia ser qualquer um deles. Depois fazemos uma ligação simples entre os ligantes e o átomo central. E agora completamos o octeto dos ligantes. O hidrogênio se estabiliza com 2, já está aqui, cada um tem um par compartilhado. O oxigênio já compartilha aqui 2 pares, faltam 4 para ele chegar ao octeto. A mesma coisa, esse oxigênio aqui de cima. E por fim, esse último oxigênio só está fazendo uma ligação. Vamos colocar aqui os 6 elétrons para completar o octeto. Então, pessoal, quantos elétrons nós já utilizamos? 8 aqui, mais 2, 10, 12, 14, 16, mais esse par compartilhado, 18, 19, 20, 22, 24. Pronto, utilizamos então aqui todos os nossos elétrons. E agora o elemento central, o carbono, está fazendo apenas 3 ligações. Então ele está com 2, 4, 6 elétrons apenas. Vamos colocar uma dupla com esse oxigênio que não está ligado a nenhum hidrogênio. E com isso, é claro, nós temos que retirar um par eletrônico aqui do oxigênio. Vou apagar para ficar mais bonitinho. E pronto, montamos aqui a fórmula estrutural do ácido carbônico. Então está aqui a fórmula estrutural do ácido carbônico de maneira mais apresentável aí para vocês. E é assim então que nós montamos a fórmula estrutural dos ácidos, especialmente dos oxiácidos, que tem essa peculiaridade a mais. Esses hidrogênios que são ionizáveis, eles vão vir ligados aos átomos de oxigênio. Mas professor, como é que eu vou saber quais hidrogênios são ou não são ionizáveis? Para o que nos interessa aqui, pessoal, nós teremos apenas uma exceção. Em todos os ácidos, os hidrogênios virão ligados, então, aos átomos de oxigênio. Então, nós estamos falando, claro, dos oxiácidos, com apenas uma exceção, que é o ácido fosforoso. Vamos dar uma olhada nele, então? A nossa exceção, pessoal, vai ser o H3PO3, que é o ácido fosforoso. Vamos calcular aqui o número de elétrons na última camada. Cada hidrogênio apresenta 1, como nós temos 3, então aqui nós já teremos 3 elétrons para os hidrogênios.
O fósforo, que é do grupo 15, apresenta 5 elétrons na última camada, vamos somar aqui, e o oxigênio do grupo 16, 6 elétrons vezes 3, 18 então para os oxigênios. Fazendo essa continha aqui, nós chegamos a 18 mais 5, 23, com mais 3, 26 elétrons. Vamos montar então o ácido fosforoso. O H3PO3 então tem o fósforo como elemento central. Ele vai apresentar aqui 1, 2, 3 oxigênios e agora, pessoal, ele vai apresentar um hidrogênio que não é ionizável e que vai estar ligado diretamente ao átomo central. Além disso, os outros 2 oxigênios que faltam vão estar ligados aqui aos oxigênios. Então vamos colocar um hidrogênio aqui e mais um hidrogênio aqui. Pronto, vamos completar aqui uma ligação para cada ligante com o átomo central e vamos completar o octeto dos ligantes. Esse oxigênio aqui só está compartilhando um par, faltam 6. O hidrogênio se estabiliza com 2 e esse oxigênio então já está fazendo 2 ligações, portanto já tem 4 elétrons compartilhados, faltam 4 para completar o octeto. A mesma coisa com esse oxigênio aqui. Vamos ver quantos elétrons nós já utilizamos. Então aqui nós já usamos 6 mais 2, 8, com 2, 10, mais 2, 12, com os 4 aqui, 16, mais 2, 18, 20, 22, 24, 26. Utilizamos então todos os nossos elétrons. E agora, pessoal, o fósforo já está com o octeto completo? Ele está aqui fazendo 1, 2, 3, 4 ligações. Sim, já tem 8 elétrons. Mas olha esse oxigênio aqui. Esse oxigênio, ele não está fazendo 2 ligações. Nós poderíamos até ter uma ligação coordenada aqui, a antiga ligação dativa. Mas na realidade, pessoal, nesse caso, nós teremos uma expansão do octeto do fósforo e aqui nós teremos uma dupla ligação, claro, sempre retirando aqui um par eletrônico para fazer a dupla. Vou apagar aqui esse par que nós retiramos. Então aqui sim, aqui nós temos a fórmula estrutural do ácido fosforoso que tem uma peculiaridade. Ele apresenta um hidrogênio ligado diretamente ao átomo central. O ácido fosforoso, então, pessoal, ele é um diácido. Embora na sua fórmula nós estejamos vendo 3 hidrogênios H3PO3, o ácido fosforoso é uma exceção, ele é um diácido porque um dos seus hidrogênios não ioniza, ele está ligado diretamente ao átomo central. Vamos falar agora de casos em que nós temos o elemento central de diferentes compostos com o mesmo NOx. Olha só o que acontece com o H3PO4, o HPO3 e o H4P2O7. Vamos calcular o NOx desses elementos? Pessoal, nós sabemos que nos ácidos o oxigênio sempre terá NOx menos 2 e o hidrogênio NOx mais 1. Vamos calcular aqui então, lembrando que essas moléculas sempre terão o somatório igual a zero. Mais 1 vezes 3 é mais 3. Vamos chamar de X o NOx do fósforo e vamos somar aqui menos 2 do oxigênio, que multiplica por 4 oxigênios. Então, menos 2 vezes 4, que é menos 8. Aqui nós teremos, então, menos 8 com mais 3, que é menos 5. Isso é igual a zero. Esse x, portanto, será igual a mais 5. Vamos anotar aqui, então, mais 5 é o NOx do fósforo no H3PO4. E no HPO3, pessoal, oxigênio sempre NOx menos 2, hidrogênio mais 1, e o somatório tem que ser zero. Então, mais 1 para o oxigênio, mais x para o fósforo, e menos 2 vezes 3 é menos 6 para os oxigênios. Então, menos 6 mais 1 é menos 5. Então, x menos 5 vai ser igual a zero, e o x aqui, portanto, também será igual a mais 5. Vamos anotar aqui, o NOx do fósforo aqui também é mais 5. E no H4P2O7, oxigênio sempre NOx menos 2, hidrogênio mais 1. Lembrando que o somatório tem que dar zero. Mais 1 vezes 4 agora, então, é mais 4. Nós temos 2 átomos de fósforo. Como nós não sabemos o NOx desse elemento ainda, vamos chamar de 2x.
E para o oxigênio, nós temos menos 2 vezes 7, menos 14. Pessoal, mais 4 menos 14 é menos 10. Então, 2x menos 10 é igual a 0. 2x vai ser igual ao mais 10, já que o 10 passa para o outro lado com sinal trocado. O x, então, vai ser igual a 10 dividido por 2, que nós sabemos que é mais 5. Vamos anotar aqui em cima, então, mais 5 é o NOx do fósforo, também nesse ácido. Viram então, pessoal, que nesses 3 ácidos, todos com fórmulas diferentes, nós temos esse elemento, o elemento central fósforo com NOx igual, mais 5. Se nós lembrássemos lá da nossa tabelinha, mais 5 e mais 6, a terminação é ico. Então todos eles são o ácido fosfórico? Não, nós temos aqui ácidos diferentes. Nesse caso, então, o que está variando de um ácido para outro não é mais o NOx. E aí nós vamos dar nome a esses ácidos de acordo com o seu grau de hidratação. Vamos dar uma olhada. Pessoal, nós vimos então que esses 3 compostos apresentam o elemento central com o mesmo NOx. Nós não vamos então poder utilizar a regra do NOx para dar nomes a esses compostos. O que eu quero mostrar para vocês é o que acontece então com essa molécula aqui, o H3PO4, esse que nós já sabemos que é o ácido fosfórico, quando nós retiramos aqui uma molécula de água. Veja que se eu retirar aqui um oxigênio e 2 hidrogênios, eu estou retirando o H2O, eu estou retirando água dessa molécula. E o que é que sobra? Vai sobrar então um hidrogênio, vamos anotar aqui, um hidrogênio, um elemento central que é o fósforo, e mais 1, 2, 3 oxigênios, então HPO3. Olha só, pessoal, quando eu retirei uma molécula de água da molécula de H3PO4, eu formei a molécula HPO3. Então a diferença entre o H3PO4 e o HPO3 é a hidratação da molécula. E se eu retirar uma molécula de água, eu chego então ao HPO3. Isso nós vamos chamar de desidratação intramolecular, já que eu retirei uma molécula de água de dentro da molécula do ácido fosfórico do H3PO4. Mas existe também, pessoal, a possibilidade de nós fazermos uma desidratação intermolecular, que é quando eu retiro uma molécula de água, não mais de uma molécula do ácido, mas sim de 2 moléculas. Então, olha só, aqui eu tenho 2 moléculas do H3PO4. E se agora eu retirar uma molécula de água intermolecular entre essas 2 moléculas? Eu vou retirar, então, um hidrogênio de uma molécula e um hidrogênio e mais um oxigênio da outra molécula. No total, então, o H2O, eu estou retirando uma molécula de água de 2 moléculas agora do H3PO4. O que é que vai sobrar? Quando eu retiro essa molécula de água, então, vai sobrar para nós 1, 2, 3, 4 hidrogênios, então, H4. Vai sobrar 2 átomos de fósforo, então, P2. E vão sobrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de oxigênios. Nesse caso, então, o O7. Olha, pessoal, quando eu retirei agora uma molécula de água de 2 moléculas do H3PO4, eu cheguei no H4P2O7. E então, eu vou formar esse composto H4P2O7, que vai se ligar por esse oxigênio aqui que sobrou, formando então esse outro ácido. E como é que nós vamos dar nomes então a esses ácidos agora que nós sabemos que a diferença entre eles está não mais no NOx do átomo central, mas sim no grau de hidratação das moléculas? Vocês viram, quando eu peguei o H3PO4 e retirei de dentro da molécula uma molécula de água, eu cheguei ao HPO3. E quando eu peguei 2 ácidos fosfóricos, 2 moléculas de H3PO4 e eu retirei uma molécula de água, eu cheguei ao H4P2O7. Nós podemos então perceber que o H3PO4 menos uma molécula de água vai chegar ao HPO3. Esse ácido nós vamos chamar de ácido metafosfórico. E também, se eu pegar o H3PO4
e multiplicar ele por 2, simulando uma equação matemática, eu terei aqui a formação do H6P2O8, que são agora duas moléculas de ácido fosfórico, duas moléculas de H3PO4. Pegando então dessas duas moléculas e retirando agora uma molécula de água, nós vamos chegar ao H4P2O7, como nós vimos, é só subtrair 6 hidrogênios de 2 hidrogênios, nós chegamos a 4 hidrogênios. O P2, então, nós repetimos aqui embaixo, e o oxigênio, que nós tínhamos 8, vamos retirar 1, vamos ficar, então, com O7. Esse será o ácido pirofosfórico. Com isso, pessoal, nós vamos chegar à seguinte regra. Para o nosso ácido de referência, o nome sempre vai começar com orto, mas esse orto é opcional. Então, no caso do H3PO4, que nós tínhamos o ácido fosfórico, nós também podemos chamá-lo de ácido ortofosfórico. E aqui nós temos o máximo grau de hidratação, já que aqui eu não retirei nenhuma molécula de água. Quando nós retiramos, então, uma molécula de água de dentro da molécula do ácido de referência, então intramolecularmente, nós teremos o nome meta, e esse será o grau mínimo de hidratação, já que eu vou retirar uma molécula de água inteira de apenas uma molécula de ácido. E se eu retirar agora uma molécula de água entre duas moléculas do ácido de referência, eu terei o nome agora começando com piro, e esse será o nosso grau intermediário de hidratação, já que nós vamos retirar uma molécula de água de duas moléculas de ácido. Então, pessoal, vamos pegar de novo aqui os nossos três ácidos, o H3PO4, o HPO3 e o H4P2O7. Veja, o H3PO4 é o nosso ácido de referência. Nós sabemos que ele é o ácido fosfórico e ele também, então, pode ser chamado de ácido ortofosfórico, já que o prefixo orto ele é opcional. Mas o HPO3, ele é o H3PO4 desidratado intramolecularmente, quando nós retiramos uma molécula de água de dentro dessa molécula. Então, o HPO3 vai ser o ácido metafosfórico e vai ter o grau de hidratação mínimo. Já o H4P2O7, ele é formado pela desidratação intermolecular, aquela desidratação que vai acontecer entre duas moléculas do H3PO4 do ácido fosfórico. Por isso, esse é o ácido pirofosfórico. Vamos ver mais um, pessoal? O que acontece se nós tentarmos desidratar agora o ácido sulfúrico H2SO4? Então, vamos retirar aqui uma molécula de água. E o que é que nós vamos ter? Olha só, H2 menos H2 é zero, então nós não teremos hidrogênio sobrando. Teremos agora 4 oxigênios menos 1, apenas um grupo SO3. Veja que nesse caso, a desidratação intramolecular do ácido sulfúrico não produziu um ácido. Então aqui no caso do ácido sulfúrico, a desidratação intramolecular não produziu um ácido. Nesse caso, então, nós não podemos ter a formação do ácido metasulfúrico, porque nós não conseguimos desidratar uma molécula de H2SO4 e formar um novo ácido. Mas nós podemos, pessoal, desidratar duas moléculas de H2SO4. Então vamos multiplicar por 2 e aí nós vamos chegar aqui, olha só, 2 vezes 2, vamos chegar ao H4S2O8. Está aqui o H4S2O8, que é a multiplicação do H2SO4 por 2. Então, o H2 multiplicado por 2 vira H4, o enxofre agora vezes 2 é o S2, e os 4 oxigênios vezes 2 vira o O8. Com isso, se nós pegarmos agora essas duas moléculas e aí sim desidratarmos, retirarmos uma molécula de água, nós vamos chegar então ao seguinte composto. H4 menos H2 é H2, S2 a gente repete, e o O8 menos O é o O7. Então, o H2S2O7 é formado pela desidratação intermolecular do ácido sulfúrico. Esse vai ser, portanto, o ácido pirossulfúrico.
Bem tranquilo, né, pessoal? Então, quando eu desidrato, retiro uma molécula de água de dentro da molécula do ácido de referência, nós temos a formação do ácido meta, caso, é claro, seja formado um novo ácido por essa desidratação. E se a desidratação acontecer entre duas moléculas, nós teremos então uma desidratação intermolecular. Nesse caso, nós temos a formação do ácido piro. Vamos resolver uma questãozinha então, pessoal, olha só. Baseado nos conceitos sobre funções químicas inorgânicas, analise as afirmações a seguir. O ácido fosforoso possui 3 hidrogênios ionizáveis. Incorreto, né, pessoal? Nós vimos que o ácido fosforoso é o H3PO3. Ele apresenta apenas 2 hidrogênios ionizáveis, já que um dos hidrogênios está ligado diretamente ao átomo central, ao átomo de fósforo. Então aqui ele não possui 3 hidrogênios ionizáveis, mas apenas 2 hidrogênios ionizáveis. Ele é um diácido. Afirmativa número 2. Os nomes dos seguintes ânions, ClO-, NO2-, CrO4-2- e P2O7-2- são, respectivamente, hipoclorito, nitrito, cromato e pirofosfato. Pessoal, nesses casos, nós vamos tentar voltar ao ácido. E aí é bem simples. Olha só o caso aqui do ClO-. O ClO-, então, ele apresenta apenas uma carga negativa. Quer dizer que esse ácido liberou apenas uma carga positiva, e já que é um ácido, nós sabemos que o único cátion que pode ser liberado por um ácido é o H+. Então, olha só, H+, mais o ClO-, aqui nós neutralizamos essa molécula. Então, pessoal, esse daqui é o ácido hipocloroso, já que nós temos 2 oxigênios a menos do que o nosso ácido de referência, que nós sabemos que é o HClO3. Esse é o ácido clórico. Quando nós retiramos um oxigênio no HClO2, nós temos a formação do ácido cloroso. O HClO, portanto, é o ácido hipocloroso, já que nós retiramos 2 oxigênios. O ácido hipocloroso, então, quando ele ioniza, ele libera, além do H+, ele libera o ânion ClO-. Então, se o nome do ácido é hipocloroso, maldoso mosquito, esse daqui vai ser o hipoclorito. Olha o caso aqui, pessoal, do NO2, também com uma carga positiva apenas. Se ele apresenta apenas uma carga negativa, quer dizer que ele liberou apenas um H+. Então, o ácido original é o HNO2. Como o ácido nosso de referência, o HNO3, é o ácido nítrico, com menos um oxigênio, nós temos aqui o ácido nitroso. E pela regrinha, maldoso mosquito no bico do pato, o oso vira ito. Então, pessoal, o ácido nitroso vai liberar o íon NO2 com uma carga negativa. Esse daqui, então, é o nitrito. Olha agora o CrO4 com 2 cargas negativas. Então, aqui nós temos o CrO4, 2-. Esse ácido, então, liberou 2 cargas positivas, liberou 2 H+. Então, nós vamos ter a formação do ácido H2CrO4. Se nós calcularmos o NOx desse ácido, pessoal, olha só, o oxigênio sempre terá NOx menos 2 nos ácidos e o hidrogênio mais 1. Então, mais 1 vezes 2 é mais 2 para o hidrogênio. Para o cromo, nós vamos chamar de X. E para o oxigênio, o NOx menos 2 vezes 4 oxigênios, menos 8. Lembrando que essa somatória tem que dar 0. Então, pessoal, mais 2 menos 8 é menos 6. X menos 6 é igual a 0. O X, portanto, será igual a mais 6. Mais 6 é o NOx aqui do átomo central. Lembram-se, pessoal? Quando o NOx é mais 5 ou mais 6, terminação ico. Esse é o ácido crômico. E isso nos leva, então, ao ânion que ele libera. O ácido crômico vai liberar 2H+, além do ânion
CrO4 com duas cargas negativas. E aí, pela nossa regrinha, maldoso mosquito no bico do pato, ico vira ato. Esse daqui é o cromato. Vamos ver agora então, pessoal, o P2O7 com 4 cargas negativas, o P2O7 4-, que ele nos disse que era o pirofosfato. Então, pessoal, se esse P2O7 tem 4 cargas negativas, quer dizer que ele ionizou 4 cargas positivas, então 4H+. Quer dizer que esse íon vem do ácido H4P2O7, que nós acabamos de ver, que é o ácido pirofosfórico. Então, pessoal, está correto, não é isso? A gente viu aqui o hipoclorito, o nitrito, o cromato e o pirofosfato realmente são esses ânions que ele colocou aqui. A segunda afirmativa está correta. Eu vou apagar aqui, pessoal, para nós ganharmos um pouco de espaço. E vamos agora, então, para a nossa terceira afirmativa, que nos diz que se o H2CrO4 é o ácido crômico, a fórmula química do ácido pirocrômico é H2Cr2O6. Nós sabemos, pessoal, que para formar o ácido que inicia com o piro, que tem o prefixo piro, nós temos que desidratar duas moléculas do nosso ácido de referência, no caso aqui o ácido crômico. Vamos fazer então, vamos multiplicar o H2CrO4, que é o ácido crômico, por 2, para nós vermos então de onde nós temos que tirar uma molécula de água. Fazendo então essa conta, pessoal, olha só, 2 vezes 2 é 4, então vamos chegar ao H4, 2 vezes 1 é 2, então Cr2, e 2 vezes 4 é 8, O8. Então é daqui que nós temos que tirar uma molécula de água, já que essa é uma desidratação intermolecular entre duas moléculas de H2CrO4. Então vamos retirar daqui um H2O. Então, olha só, H4 menos H2 é H2. O Cr2 a gente repete, O8 menos O é O7. Então, pessoal, o ácido pirocrômico é o H2Cr2O7. E aqui eles nos diz que é o H2Cr2O6. Incorreto. É o O7, então, que vai ser o ácido pirocrômico, já que nós temos que fazer uma desidratação intermolecular. Nesse caso, apenas a segunda afirmativa estava correta, isso que nós vemos aqui na letra D, que nos afirma isso, que apenas a 2 está correta. Letra D, portanto, é o nosso gabarito. Pessoal, hoje nós nos aprofundamos bastante, então, no nosso estudo sobre os ácidos, vimos como dar nome àqueles ácidos que apresentam o NOx do elemento central iguais. Nesses casos, então, a diferença entre eles estará no grau de hidratação das moléculas e vimos também como montar a estrutura, a fórmula estrutural dos ácidos, especialmente dos oxiácidos. Um forte abraço a todos, vejo vocês na nossa próxima aula.